Antes de iniciarmos, já se inscreva no canal, deixe seu like, comente e compartilhe nossos vídeos. Assim você ajuda o canal a continuar crescendo e chegando a cada dia mais longe. Tenham bons sustos. Meu nome é Jefferson. Trabalho como frentista há 10 anos, 7 deles no turno da madrugada. O posto onde trabalho fica num trecho isolado da rodovia Castelo Branco, aquele tipo de lugar onde a única luz por quilômetros é o nosso letreiro de neon piscando e a lua. Quem trabalha na noite aprende a respeitar o silêncio. Você aprende a diferenciar o som de um caminhoneiro cansado, encostando para dormir, do som de um carro suspeito vindo para assaltar. Mas o que encostou na bomba 4 naquela terça-feira não fazia barulho de motor, nem de pneu no asfalto. Eram 03h15 da manhã. Eu estava na loja de conveniência, limpando a máquina de café, quando vi as luzes. Um carro preto, antigo, um Landau, daqueles enormes dos anos 70. A lataria brilhava tanto que parecia molhada, refletindo as luzes brancas da cobertura do posto. Ele parou exatamente ao lado da bomba 4, a mais distante da loja. Eu não ouvi ele chegar. Ele simplesmente apareceu lá. Saí da loja, fechando o zíper da minha jaqueta. Fazia um frio anormal para outubro. Um nevoeiro baixo começava a subir do matagal atrás do posto. Cheguei perto do carro. Os vidros eram escuros, película velha, cheia de bolhas. "Boa noite, patrão. Completa?" Perguntei, batendo levemente no teto do carro. O metal estava gelado, queimou a ponta dos meus dedos. O vidro do motorista desceu devagar. Não era elétrico. Alguém estava girando a manivela, mas o movimento era irregular, travado. Quando o vidro baixou totalmente, o cheiro me atingiu. Em um posto cheira a gasolina, diesel e óleo. Mas o cheiro que saiu daquele carro era de flores doces e terra úmida. Um cheiro de velório de capela antiga, abafado e enjoativo. O motorista era um senhor. Usava um terno preto, gravata preta. Ele estava rígido, com as mãos agarradas ao volante. A pele dele era pálida, com uma textura de cera amarelada. Ele não olhou para mim. Ele olhava fixamente para a frente, para a escuridão da rodovia. Completa?" A voz dele saiu sem ele mexer a boca. Era um som rouco que parecia vir do estômago, não da garganta. "Gasolina comum?" perguntei, sentindo um arrepio na nuca. Ele assentiu, um movimento brusco, único, de cabeça. Fui para a traseira, abri o tanque. A tampa de metal estava enferrujada, mas cedeu. Coloquei o bico da bomba e travei o gatilho. Fiquei ali, esperando, olhando para o carro. Foi quando notei os passageiros. No banco de trás, havia 3 pessoas, uma mulher e 2 crianças, todos vestidos de preto, todos imóveis. As cabeças estavam caídas para a frente, balançando levemente com o vento, como bonecos de pano sem pescoço. Eu olhei para o contador da bomba. 50 litros, 60 litros, 70 litros. Um Landau tem um tanque grande, mas aquilo já estava passando do limite. 80 litros, 90 litros. O tanque não enchia. O gatilho não desarmava. E não havia vazamento. Eu olhei embaixo do carro. O chão estava seco. A gasolina estava indo para algum lugar, mas não para um tanque normal. 100 litros. Comecei a ficar nervoso. "Chefe!" chamei, indo até a janela do motorista. "A bomba não está desarmando. Tem certeza que o tanque está vazio?" O motorista virou a cabeça para mim. Dessa vez, sob a luz do posto, eu vi os olhos dele. Eles estavam abertos, mas eram brancos, leitosos. Havia uma película grossa cobrindo as pupilas, e no canto da boca dele havia um fio de algodão, como aquele algodão que colocam na boca de... Você sabe. Ele levantou uma mão. A mão tremia. Ele segurava uma nota de cruzeiro. Uma nota antiga, marrom, que eu não via desde criança, mas ela estava nova, impecável. "Paga a viagem?" ele sussurrou. Eu olhei para a nota confuso. "Senhor, isso não vale mais. A gente precisa de reais." O motorista sorriu, mas o sorriso não foi muscular.
A pele do rosto dele rasgou um pouco na bochecha como papel velho, revelando uma carne seca e escura por baixo. Vale, onde nós vamos. Nesse momento, a bomba desarmou com um estalo alto. 120 litros. Eu tirei o bico trêmulo, fechei a tampa. Quando me virei para cobrar, o motorista estendeu a mão para fora. Ele não me deu a nota. Ele agarrou o meu pulso. A mão dele era gelada e dura como madeira. O aperto foi tão forte que eu achei que ia quebrar meu osso. Ele me puxou para perto. O rosto de cera a centímetros do meu. O cheiro de flores mortas me sufocando. Não, olhe, para trás. Ele sibilou. Ele me soltou. O vidro subiu rápido, sozinho dessa vez. O motor do Landau ligou, mas não fez o barulho de um V8. Fez um som de vento uivando em caverna, um som oco, profundo. O carro arrancou devagar, deslizando para a rodovia. Eu fiquei ali, segurando meu pulso dolorido. Eu estava sozinho de novo. O silêncio voltou. Foi quando eu olhei para a bomba 4. No chão, onde o carro estava parado. Não havia mancha de óleo. Não havia pneu marcado. Havia terra. Um monte de terra preta, fofa, com pedaços de raiz, exatamente no formato do chassi do carro. E no meio da terra, onde deveria estar o dinheiro que ele ia me dar, havia uma placa de metal, pequena, enferrujada, suja de barro. Eu me abaixei para pegar. Limpei a terra com o polegar. Era uma daquelas placas que colocam em caixões para identificar o falecido. Estava escrito: Família Medeiros, Jazigo 4, Translado 1974. Eu corri para a loja de conveniência e me tranquei lá dentro. Liguei para o meu chefe, disse que estava passando mal. Quando puxamos as imagens da câmera de segurança no dia seguinte, a bomba 4 ativou sozinha. Os números giraram até 120 litros. Mas não havia carro. Eu estava lá, parado, falando com o nada, colocando gasolina no ar. A gasolina caía no chão e desaparecia antes de tocar o concreto, como se fosse bebida por bocas invisíveis. Eu pedi transferência para o turno do dia. Mas às vezes, quando estou fechando o caixa e olho para a bomba 4, eu ainda sinto o cheiro. Aquele cheiro doce e podre de flores que ficaram tempo demais em cima de uma cova. E eu sei que eles ainda estão rodando por aí, com o tanque cheio, procurando o caminho de casa. Meu nome é Otávio. Sou representante comercial e vivo na estrada. Eu conheço a BR-116 como a palma da minha mão. Sei onde o café é forte, onde o radar fica escondido e onde nunca se deve parar. Mas naquela noite de quinta-feira, a lógica da estrada falhou. Eu estava fazendo o trecho entre Bahia e Minas Gerais. Tinha chovido o dia inteiro, uma chuva fina e irritante que transformava o asfalto em sabão. Eram 02h40 da manhã. Eu tinha calculado mal o consumo. A luz da reserva acendeu no painel, aquele brilho laranja zombando da minha estupidez. O GPS indicava sem sinal. A estrada estava um breu total, sem lua, sem estrelas, só os meus faróis cortando a neblina. Foi quando vi a luz. Não era um posto de bandeira conhecida. Era um posto antigo, isolado, com um letreiro de neon que piscava falhando. Alto Posto Vigília. A cobertura era de concreto encardido e as bombas eram daquelas velhas, analógicas, com números giratórios. Não tinha caminhões parados, não tinha carros, só o posto, iluminado por uma luz amarela e doente que atraía mariposas do tamanho da minha mão. Eu não tinha escolha. Entrei. Parei o carro na única bomba que parecia inteira. Desliguei o motor. O silêncio caiu pesado. Não ouvia grilos. Não ouvia a chuva. Só o estalo do motor esfriando. Bati na buzina de leve. A porta da casinha de conveniência se abriu. O frentista saiu. Ele caminhava devagar, arrastando uma perna. O uniforme dele, um macacão azul escuro, estava imundo, manchado de graxa. Ou era o que parecia. Quando ele chegou perto da minha janela, eu baixei o vidro.
O cheiro me acertou antes dele falar. Não cheirava a gasolina ou álcool. Cheirava a carne estragada, esquecida em geladeira desligada. Um cheiro doce e podre que fez minha garganta fechar. Boa noite, eu disse, tentando não respirar fundo. 50 de comum, por favor. Ele não respondeu. Ele nem olhou para mim. A cabeça dele estava pendurada para o lado, como se o pescoço não sustentasse o peso. A pele era cinza, brilhante de suor, cheia de crateras e marcas de varíola. Ele foi para a traseira do carro. Ouvi o barulho da tampa do tanque abrindo. O gatilho da bomba estalou. Eu precisava sair dali. Aquele lugar me dava arrepios. Decidi ir até a loja pagar logo e ir embora assim que a bomba parasse. Saí do carro. O chão do posto era pegajoso. Minha bota fazia um som de sucção a cada passo. Entrei na loja de conveniência. Lá dentro, o ar-condicionado estava desligado. Fazia um calor abafado, úmido. As prateleiras estavam cheias, mas os produtos... Eu peguei um pacote de salgadinho. A embalagem estava desbotada, amarelada. A data de validade era de 1998. Olhei para a geladeira de refrigerantes. As garrafas eram de vidro, modelos que não existem há décadas, e o líquido dentro era preto e espesso, separado em fases. "Tem alguém aqui?" chamei, indo até o balcão do caixa. Não havia ninguém no caixa, mas havia uma porta entreaberta atrás do balcão, que dava para um escritório ou depósito. Eu ouvi um som vindo de lá, mastigação. Um som úmido, alto, de dentes rasgando algo fibroso e engolindo com sofreguidão. "Ei!" chamei de novo. A mastigação parou. Pela fresta da porta, na escuridão do escritório, 2 olhos brilharam. Eram amarelos, sem pupila, refletindo a luz da loja como os olhos de um gato. Uma voz veio lá de dentro. Não era humana. Parecia o som de pedras sendo moídas. "Ele está enchendo." Eu recuei. Saí da loja andando rápido, quase correndo. Eu queria entrar no carro e sumir, mesmo se o tanque não estivesse cheio. Quando cheguei perto do carro, o frentista ainda estava lá, parado, segurando o bico da bomba no meu tanque. Mas ele não estava olhando para a bomba. Ele estava olhando para mim. O pescoço dele tinha se endireitado. E ele estava sorrindo. Mas o sorriso era largo demais. A pele das bochechas tinha rasgado nos cantos da boca, revelando gengivas pretas e dentes afiados, triangulares, como os de um peixe de águas profundas. Eu olhei para o mostrador da bomba. Os números giravam loucamente, mas não marcavam litros, marcavam outra coisa. Os símbolos eram estranhos, runas que eu não conseguia ler. E olhei para a mangueira transparente, velha, por onde passava o combustível. O líquido que estava entrando no meu carro não era gasolina amarela, era vermelho, um vermelho escuro, grosso, coagulado, e havia pedaços sólidos passando pela mangueira. Coágulos! "O que você está fazendo?" eu gritei. O frentista soltou o gatilho. Ele puxou o bico para fora do carro. Um jato daquele líquido espirrou no chão. Onde tocou o cimento, ferveu e soltou uma fumaça ácida. "O carro tem sede", ele sussurrou. A voz dele era borbulhante. Eu não esperei ele cobrar. Eu não fechei a tampa do tanque. Eu pulei para dentro do carro e girei a chave. O motor engasgou. O carro tossiu. Eu rezei. "Pega, por favor, pega!" O frentista começou a bater no vidro traseiro. Plaf, plaf. A mão dele deixava marcas de sangue oleoso no vidro. O motor pegou. Eu cantei pneu, saindo daquele posto como um foguete, com a tampa do tanque aberta batendo na lataria. Eu dirigi por 50 quilômetros sem piscar, olhando pelo retrovisor a cada segundo. O carro falhava, soltava uma fumaça preta horrível, mas não parou. Quando o sol nasceu, parei num posto da polícia rodoviária. Eu desci do carro tremendo. O policial veio ver o que estava acontecendo, por causa da fumaça. "O que houve, cidadão?" ele perguntou. Eu não conseguia falar. Eu só apontei para a traseira do carro, para a entrada do tanque. A lataria ao redor do bocal do tanque estava corroída.
A tinta tinha derretido e o metal estava cinza e deformado, como se tivesse sido mastigado por ácido. E escorrendo pela lateral do carro havia uma mancha seca, marrom escura. O policial tocou na mancha, cheirou o dedo e fez uma careta de nojo. Isso aqui é sangue, amigo. Você atropelou alguém? Eu contei a história. Contei sobre o posto vigília. O policial ficou sério. Ele chamou o parceiro. Eles trocaram um olhar pesado. Amigo, o policial disse baixo, não existe posto naquele trecho há 30 anos. O alto posto vigília pegou fogo em 1994. Morreu todo mundo queimado. Frentista, dono, cliente. Dizem que foi um acerto de contas. Eu tive que vender o carro. Nenhum mecânico conseguiu limpar o tanque. Disseram que havia uma borra biológica entupindo os bicos injetores. Mas o pior não foi o prejuízo. O pior é que, às vezes, quando estou dirigindo à noite e paro em um sinal vermelho, eu sinto o cheiro, aquele cheiro de carne podre e geladeira desligada. E eu ouço, bem baixinho, vindo do banco de trás: o carro ainda tem sede. Eu nunca acreditei em fantasma, assombração ou mula sem cabeça. Sou um cara prático. Trabalho com o que vejo, toco e cheiro, gasolina, dinheiro, asfalto. Mas o que aconteceu no posto da Serra, no quilme 42 da BR-116, me fez pedir demissão na manhã seguinte. E até hoje, 3 anos depois, eu evito dirigir à noite. Vou contar exatamente como foi, sem floreios. Era uma terça-feira, por volta das 03:10 da manhã. Quem já trabalhou em posto de rodovia sabe que existe um silêncio específico nessa hora. Não é silêncio total, é um zumbido. O motor do freezer de sorvetes, o reator da lâmpada fluorescente que pisca em cima da bomba de diesel e o som distante de caminhões que soa como trovões abafados. Eu estava sozinho na pista. O segurança da conveniência, o seu Jorge, estava dormindo nos fundos. Ele sempre dormia, eu não ligava. Eu estava encostado na coluna tomando um café que já parecia piche de tão frio e forte. A neblina começou a baixar. Não aquela neblina rala de serra, mas uma névoa densa, leitosa, que abafava o som. De repente, o zumbido da rodovia parou. Não ouvi pneu no cascalho, não ouvi motor. Quando olhei para a bomba 4, a mais afastada, perto da saída escura para o matagal, havia um carro parado. Era um Chevrolet Opala Diplomata, preto, impecável. A lataria brilhava como se tivesse acabado de sair da concessionária, o que era impossível considerando a lama da estrada. O mais estranho, os vidros eram tão escuros que pareciam tinta preta. Não dava para ver nada dentro. Eu me aproximei, achando estranho o silêncio do motor. O carro não vibrava. "Boa noite, patrão." "Completa?" Perguntei, usando meu tom padrão de frentista cansado. O vidro do motorista desceu apenas 3 dedos. Um cheiro escapou lá de dentro. Não era cheiro de carro velho, nem de couro, nem daquele cheirinho de pinho. Cheirava a ozônio. Sabe aquele cheiro de ar logo antes de cair um raio? E algo doce, enjoativo, como flores velhas em um quarto fechado. Uma mão saiu pela fresta. A pele era pálida, quase translúcida, sem pelos. As unhas eram limpas demais. A mão estendia uma nota. Aditivada. 20 litros. Não mais, não menos. A voz não parecia vir de uma garganta humana. Parecia que vinha do rádio do carro, sintonizado numa estação ruim. Era metálica, sem inflexão. Peguei a nota. Era uma nota de cruzeiro real. Uma nota antiga, vinho de 50 mil, com a efígie da baiana. Saiu de circulação em 1994. Eu travei. Olhei para a fresta do vidro. "Senhor, essa nota não vale mais. A gente só aceita real ou cartão." Houve uma pausa. Uma pausa longa demais. O ar ficou gelado ao meu redor. "Aceite", a voz disse. Não foi um pedido. Naquele momento, meu instinto gritou: "Não discuta."
Coloca a gasolina e se livra dele. Eu tremia. Fui até o tanque, abri a portinhola, que não fez barulho nenhum, e coloquei o bico. Enquanto a gasolina entrava, cometi o erro de tentar olhar pelo vidro traseiro. Aproximei o rosto do vidro preto. Minhas mãos suavam. Lá dentro, no banco de trás, havia 2 pessoas sentadas. Eram crianças. Elas estavam vestidas com roupas de domingo, daquelas antigas, com golas de renda. Elas estavam imóveis, rígidas, e ambas olhavam diretamente para mim. Mas o pior não foi isso. O pior é que quando o medidor da bomba bateu exatamente 20 litros, a luz do poste acima piscou. Na fração de segundo de escuridão, eu vi os rostos delas mudarem. As bocas abriram num grito silencioso, largo demais para um rosto humano. A bomba travou, 20 litros. Tirei o bico, derrubando algumas gotas no chão. Fechei a tampa. Corri para a janela do motorista para devolver o troco. Eu ia dar meu próprio dinheiro só para ele ir embora. Mas o vidro subiu rápido. O carro começou a andar, sem som de motor. Ele simplesmente deslizou pelo asfalto, acelerando em direção à neblina da rodovia. As luzes traseiras vermelhas acenderam e, juro por Deus, elas deixaram um rastro no ar, como se a imagem estivesse atrasada. Em 3 segundos o carro sumiu na névoa. Fiquei lá, segurando a nota velha de Cruzeiro Real na mão, com o coração batendo na garganta. Corri para a conveniência e acordei o seu Jorge aos gritos. Disse que tínhamos sido assaltados ou coisa pior. Fomos olhar as câmeras de segurança. Essa é a parte que me dá pesadelos. No monitor aparecia eu às 03h15 da manhã. Eu estava parado na bomba 4, mas não havia carro nenhum. Eu estava falando com o nada. Eu peguei algo do ar. Eu caminhei até o vácuo, inseri o bico da bomba no ar, segurei o gatilho. A gasolina jorrava no chão de cimento, formando uma poça, enquanto eu olhava fixamente para o vazio, aterrorizado. Seu Jorge riu. Disse que eu estava sonhando acordado ou drogado e que ia descontar os 20 litros desperdiçados do meu salário. Eu teria concordado com ele. Teria aceitado que tive um surto psicótico por falta de sono. Seria mais fácil viver assim. Mas quando olhei para minha mão, eu ainda estava segurando a nota de 50.000 cruzeiros reais. E a nota estava gelada. Tão gelada que queimava a pele e cheirava aquelas flores velhas e podres. Deixei a nota no balcão, peguei minha mochila e fui embora a pé. Nunca mais voltei. Dizem que a mente prega peças em lugares isolados. Chamam de espaços liminares. Mas semana passada li uma notícia antiga no arquivo da cidade. Em 1993, um Opala diplomata preto se envolveu em um engavetamento no quilômetro 42 por causa da neblina. Pai e 2 filhos no banco de trás. Morreram carbonizados. O tanque explodiu com 20 litros de combustível. Eu não sei o que atendi naquela noite, mas sei que eles ainda estão na estrada, tentando terminar a viagem. Meu nome é Elias. Por 5 anos, fui caixa do turno da noite no posto Rota 99, numa estrada vicinal no interior de São Paulo. Era um trabalho tranquilo, vender cigarro, esquentar salgado de micro-ondas e passar pano no chão. A única regra rígida do patrão era, depois da meia-noite, a porta automática fica desligada. Só abra se tiver certeza. Eu achava que era por causa de assalto. Naquela noite de quinta-feira chuvosa, descobri que o motivo era outro. Eram 02h40 da manhã. A chuva batia forte contra a vitrine da loja, distorcendo as luzes dos postes lá fora. O frentista, o Marquinho, tinha ido ao banheiro nos fundos do terreno e estava demorando. Eu estava sozinho no balcão, contando o caixa. Foi quando vi o movimento pelo canto do olho. Alguém estava parado do lado de fora, bem em frente à porta de vidro. O estranho não foi ver alguém. O estranho foi como ele chegou. A loja é cercada de brita e poças d'água. Não ouvi passos, não ouvi chapinhar na água. Ele simplesmente apareceu ali, estático. Era um homem alto.
Vestia uma capa de chuva amarela, daquelas baratas de plástico, com o capuz levantado cobrindo a testa. Ele estava de cabeça baixa, olhando para os próprios sapatos. Esperei ele bater no vidro ou fazer sinal. Nada. Ele ficou imóvel por, sem exagero, 10 minutos. A chuva caía sobre ele, mas a capa não parecia molhar. A água batia no plástico e não escorria. Ela sumia. Incomodado, larguei o dinheiro e fui até perto do vidro. "A loja está fechada, amigo. Só pela janelinha", gritei apontando para o guichê blindado lateral. Ele levantou a cabeça devagar. O rosto era comum, pardo, barba por fazer, olhos castanhos. Parecia um caminhoneiro cansado, mas havia algo errado na proporção. A boca era um pouco larga demais para o rosto. Os olhos eram um pouco afastados demais um do outro. Ele sorriu. Não foi um sorriso de simpatia. Foi um movimento mecânico. O lábio superior subiu, mostrando a gengiva pálida e dentes cinzentos, perfeitamente quadrados. "Abre." A voz veio abafada pelo vidro. Não era um pedido. "Não posso. Regra da casa." "O que você quer?" Perguntei, sentindo um frio na barriga que não tinha nada a ver com o ar-condicionado. "Eu quero entrar." Ele deu um passo à frente. O nariz encostou no vidro, e aí a coisa ficou feia. O sensor da porta automática, que estava desligado, acendeu a luz vermelha de erro. A lâmpada fluorescente do teto da loja começou a zumbir num tom agudo, insuportável. Eu recuei para trás do balcão. "Marquinho!" Gritei pelo radiocomunicador. Só chiado estático. Olhei para o homem de novo. Ele tinha levantado a mão e espalmado contra o vidro. A mão dele tinha 6 dedos. Eu pisquei e olhei de novo. 5 dedos. Pisquei. 6 dedos. A mão dele parecia vibrar, mudando de forma sutilmente, como se o corpo dele não conseguisse decidir como uma mão humana deveria ser. Ele começou a bater a testa contra o vidro. Tum, tum, tum. Ritmicamente, sem raiva, sem força excessiva. Apenas uma batida constante, hipnótica. "Elias", ele disse. Ele sabia meu nome. Eu não estava usando crachá. "Elias, tá frio aqui fora. A pele tá molhada. Abre, a gente quer entrar." "A gente?" Nesse momento, olhei para o asfalto atrás dele, onde a escuridão da estrada começava. Havia dezenas de olhos brilhando no mato, olhos amarelos, baixos, como de coiotes ou cachorros, mas eles estavam em silêncio absoluto. O homem na porta começou a abrir a boca mais do que a mandíbula permitiria. O som que saiu não foi voz humana. Foi o som de metal arranhando, misturado com o choro de um bebê. Ele estava imitando sons que ouviu na estrada para tentar me convencer a abrir. O vidro temperado da porta, que aguenta marretada, deu um estalo alto. Uma trinca surgiu bem onde a testa dele batia. Eu puxei a B-38, que o dono do posto deixava embaixo do caixa. Ilegal, eu sei, mas naquela hora eu beijaria aquela arma. Apontei para a porta. "Vai embora!" berrei, com a mão tremendo tanto que eu mal conseguia segurar o revólver. O homem parou. Ele olhou para a arma. Então ele fez algo que me faz acordar suando até hoje. Ele desfez o rosto. A pele derreteu como cera, os traços humanos sumiram, e por um segundo vi apenas uma massa cinzenta e úmida pulsando embaixo da capa de chuva amarela. De repente, faróis altos varreram o pátio. Um caminhão Scania entrou buzinando, freando no pátio para abastecer. O barulho do freio a ar quebrou o silêncio sobrenatural. Quando olhei de volta para a porta, não havia ninguém. O Marquinho voltou correndo do banheiro, fechando o zíper da calça. "Que gritaria foi essa, Elias? Viu a assombração?" Eu não consegui falar. Só apontei para a porta de vidro. Onde o visitante tinha encostado a mão, não havia uma marca de gordura ou suor, como seria normal. O vidro estava fosco, como se tivesse sido lixado ou queimado por ácido. A marca da mão estava gravada no vidro temperado. E tinha 6 dedos. Nós trancamos tudo. Ficamos trancados no escritório até o sol nascer.
Quando o gerente chegou de manhã e viu o vidro danificado, ele não perguntou o que houve. Ele não checou as câmeras. Ele apenas suspirou, olhou para mim com um olhar de pena e disse: "Vou chamar o vidraceiro. Pode ir para casa, Elias. Descanse. Eu pedi as contas naquele mesmo dia." Às vezes, quando passo de carro por aquele posto à noite, vejo que a porta de vidro foi substituída por uma parede de alvenaria, restando apenas uma janelinha pequena de ferro. O dono aprendeu. O que quer que ande naquela estrada não sabe atravessar parede. Só sabe ser convidado a entrar. Eu sou técnico de medição de tanques. Sabe aqueles caras que você vê de madrugada no posto com uma vareta enorme de metal ou madeira, abrindo aquelas tampas pesadas no chão da pista? Esse sou eu. Ou era. O que vou contar aconteceu num posto de bandeira branca na rodovia Castelo Branco, quilômetro 70. Era um posto antigo, daqueles com azulejos encardidos e banheiros que ninguém tem coragem de usar. O dono me chamou porque o sistema eletrônico de medição do tanque 3, diesel S10, estava dando erro. O sensor dizia que o tanque estava vazio, mas o livro-caixa dizia que tinham descarregado 10.000 litros na tarde anterior. Cheguei lá às 01:00 da manhã. O posto estava deserto, apenas um frentista dormindo na guarita. A iluminação era precária, daquelas lâmpadas amarelas que deixam tudo com cara de doença. Peguei minha lanterna de segurança, anti-explosão, a trena e a pasta de água. Caminhei até a pista de diesel. O silêncio era absoluto, só o vento balançando a placa de preços. Ajoelhei no chão e abri a boca de visita, aquela tampa redonda de ferro fundido. O cheiro subiu na hora. Diesel tem um cheiro oleoso, pesado, mas aquele cheiro estava rançoso. Parecia carne que ficou fora da geladeira, misturado com enxofre. Achei que talvez algum bicho tivesse caído lá dentro e morrido. Acontece. Ratos, gatos. Preparei a régua para medir o nível na unha. Soltei a régua devagar pelo tubo de medição. O tanque tem 3 metros de profundidade. A régua desceu suave. 1 metro. 2 metros. De repente a régua parou. Bateu em algo. Olhei a marcação na minha mão. 2,10 metros. Faltava quase 1 metro para o fundo. Deve ser borra solidificada, murmurei para mim mesmo, embora fosse impossível ter 1 metro de sujeira. Forcei a régua para baixo. Tentei furar o obstáculo. Foi aí que senti. A vibração subiu pela madeira da régua até meus braços. Aquilo onde eu bati não era duro como o fundo do tanque, nem pastoso como sujeira. Era elástico. Parecia que eu estava cutucando um músculo tenso, e então a régua foi puxada. Não foi a gravidade. Alguém ou algo deu um puxão seco na outra ponta, lá embaixo, a 3 metros de profundidade, submerso no diesel. Eu soltei a régua de susto. Ouvi o barulho dela batendo nas paredes metálicas do tubo enquanto caía lá dentro. Clang! Clang! Plof! Fiquei paralisado, de joelhos, olhando para aquele buraco escuro de 10 centímetros de diâmetro. O coração batia na garganta. Calma, Beto. A régua prendeu em alguma solda e escorregou. Tentei racionalizar. Peguei minha lanterna, aproximei o rosto da abertura do tubo para iluminar lá embaixo. O diesel é escuro, mas reflete como um espelho se você jogar luz direta. O feixe de luz desceu pelo tubo. Lá embaixo, vi o líquido negro parado, mas a superfície começou a ondular. Círculos concêntricos, como se algo estivesse subindo. Eu deveria ter me afastado, mas a curiosidade mórbida me segurou. Lentamente, uma forma emergiu do líquido escuro. Primeiro parecia uma bolha grande. Depois, percebi a textura. Era pálida, lisa, sem pelos. Um rosto. Havia um rosto humano flutuando na superfície do diesel, dentro do tanque lacrado. Os olhos estavam abertos, eram totalmente brancos, leitosos, cegos pelo combustível químico. A boca estava aberta num O perfeito, engolindo e cuspindo o líquido preto. O rosto virou para cima. Ele não tinha orelhas.
E então ele falou. A voz subiu pelo tubo de metal como um eco distorcido, amplificado pela acústica do tanque. Ainda tem espaço. A voz era gorgolejante, afogada. Eu caí para trás, derrubando a lanterna. O barulho de metal no cimento acordou o frentista. Eu me arrastei para longe da tampa aberta, ofegante, sentindo o cheiro podre impregnar minha roupa. O frentista veio correndo, coçando os olhos. "O que foi, doutor? Caiu?" Eu apontei para o buraco, trêmulo. Tem alguém lá dentro! No tanque 3! Chama a polícia, chama os bombeiros, tem um corpo lá!" O frentista parou. Ele não olhou para o buraco. Ele olhou para mim. A expressão dele mudou. O sono sumiu. O rosto dele ficou frio, inexpressivo. Ele caminhou calmamente até a tampa aberta. Sem olhar para dentro, ele chutou a tampa de ferro, fechando-a com um estrondo seco. Em seguida, pisou em cima para travar. "O senhor deve ter inalado muito vapor, doutor", disse o frentista com uma voz calma demais. "O tanque 3 está desativado há anos. A gente não usa ele." "O sistema", eu gaguejei. "O sistema acusou entrada de 10.000 litros ontem." O frentista sorriu, um sorriso triste de quem carrega um fardo pesado. "Não foi diesel que descarregaram ontem, doutor. Vá para casa. Não volte aqui. E não cobre a visita." Eu entrei no meu carro e dirigi a 140 quilômetros até chegar em casa. Queimei minhas roupas no quintal. Tomei 3 banhos. Mas o cheiro de diesel rançoso não saía da minha pele. 3 dias depois, vi no jornal local. Um andarilho tinha desaparecido naquela região da rodovia. A polícia não tinha pistas. Eu lembrei do rosto, inchado, pálido, e lembrei da frase: "Ainda tem espaço." O tanque não estava vazio, e o frentista sabia. O posto não vendia apenas combustível, eles estavam estocando outra coisa. Ou alimentando alguma coisa que vive lá embaixo no escuro, nadando no veneno. Nunca mais parei num posto de bandeira branca. E sempre que estou abastecendo meu carro e ouço aquele barulho da bomba glug, 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 eu sinto um calafrio. Porque eu fico imaginando se aquele líquido está vindo de um tanque de metal, ou se está sendo drenado de algo orgânico.